Olá, vamos ver como é que vai ser esse formato de falar sobre as encíclicas, tá? Essa primeira encíclica que eu vou falar sobre a sociedade secreta, é que a gente tem que ver ao longo do tempo como que a Igreja Católica, eh, explica, expande, né, dentro do tema sobre a sociedade secreta, sempre com a mesma, nunca se contrariando, sempre contra, né, mas, as primeiras encíclicas sobre esse tema são relativamente um pouco mais curtas. Eu acho que a última que eu pretendo ler, que é do Leão XIII, ela é enorme, ela tem 40 páginas ou 36 páginas, algo assim, não lembro. E aí vai ter que ser somente um resumo mesmo, mas eu vou deixar o link para vocês poderem ler a encíclica na sua integridade. O link para essa também tá na descrição. E vai ter algumas que tem só em inglês, a minha recomendação é usar o Grok para transformar, para mudar para português, né. Mas a maioria dos sites é o site do próprio Vaticano, tá. Mas então vamos lá para a primeira encíclica sobre as sociedades secretas. Bem, a encíclica In Eminente Apostolatus Specula, que significa na eminente torre da vigia apostólica sobre as sociedades secretas. Foi uma bula papal escrita por Clemente XII, tá, em 1738. Foi o primeiro documento oficial da Igreja Católica condenando a maçonaria e outras sociedades secretas. Agora é bom lembrar que a maçonaria, no seu formato moderno, né, porque é algo que já existe desde a Idade Média, mas no modelo, assim, no formato atual, ela foi oficialmente, assim, fundada em 1717, dia 24 de junho de 1717, em Londres, tá. Então essa bula do Papa Clemente XII vem em 1738, tá. Então alguns anos já após, essa formação do Grand Lodge lá em Londres, no formato atual, tá. Essa bula, e o que que é bula? É um documento oficial selado, tá. Em eminente apostolados specula, né, que como eu disse significa na eminente torre da vigia apostólica, o Papa Clemente XII sai em defesa do seu rebanho, né. Já no primeiro parágrafo, e de novo, é uma encíclica curtinha, é fronte e verso, tá, a parte, a segunda página nem é uma página inteira, então recomendo todos a lerem. Mas já no primeiro parágrafo, o Papa Clemente XII começa reconhecendo o seu papel de vigário de Cristo, tá, seu papel de vigiar sem cessar pelo rebanho que lhe foi confiado por Deus. De forma humilde, já no começo, ele reconhece a sua indignidade, né, como homem, assim, perante a divina providência, porém afirma que está ali para lutar contra o vício e o erro, e para conservar a integridade da doutrina católica, tá. Então esse é o primeiro parágrafo, ele tá, né, já saindo em defesa da fé e do seu rebanho. Aí ele começa a explicar então no segundo parágrafo que chegou a ele esse conhecimento, né, de que chegou aos seus ouvidos, né, que foram formados grupos, sociedades, assembleias, franco-maçons, maçonarias, né, que esses seriam os nomes, em diversos lugares, né, e que o nome até às vezes muda dependendo do país onde
essa sociedade secreta está se formando. E que então esses agrupamentos seriam, que chegou a ele o conhecimento da formação desses grupos, e que esses agrupamentos aceitam pessoas de todas as religiões, de todas as seitas. Então a gente já está em 1700, então já teve a reforma lá atrás, né. E o requerimento é que as pessoas que participam, que entram nessas assembleias, nessas sociedades, tenha uma aparência natural probidade, tá? Que quer dizer que tenham uma aparência de boa moral e princípios fortes, né? E que essas sociedades também têm como parte do seu estatuto regras, tá? Que se são violadas sem penas graves. Que se faz um juramento para entrar nessas sociedades, nessas assembleias, nesses grupos secretos, um juramento com a mão sobre a Bíblia. Importante, ele menciona, que você tem que guardar segredo, né, não pode comentar, quem é aceito, não pode comentar que faz parte desses grupos, e que faz parte e muito menos do que acontece dentro dessas reuniões secretas, dessas assembleias, né. E aí ele fala, já no terceiro parágrafo, da natureza humana, né, que a nossa natureza humana é falha, né, e que então existe de que por mais que eles pedem para não haver, para que os membros aceitos não compartilhem que são parte dessas assembleias e do que se passa ali dentro, mas que a natureza humana do crime se atracioa a si mesma, ou seja, as pessoas falam, né, os membros que, não é para falar, alguns estão falando, né. E que os membros também que os membros, vamos dizer assim, que foram incluídos ou convidados, né, também estão se considerando, estão alguns membros de bem, né, porque lembra que lá no parágrafo anterior ele fala dessa natural probidade que você tem, então para participar, você tem que ter essa inclinação, pelo menos na parte, né, tem que ter essa aparência de honesto e de ter boas morais e princípios, e que então, dentro desses grupos, alguns dos próprios fiéis que estão ali estão começando a achar que essas pessoas têm, que existe uma finalidade muito pervertida. Então meio quando é é interessante porque as sociedades estão querendo manter esse segredo de não, né, para não espalhar, porém as próprias pessoas que entram, algumas delas estão se dando conta, que está acontecendo algo muito, a palavra usada foi pervertidos e depravados, né, que foi usado, obviamente foi em latim uma tradução, porque se as sociedades, e aí o que vem no documento fala, porque se não existisse a necessidade do segredo, né, por que então existe a necessidade do segredo se não tem nada de ruim dentro dela, ou nenhum objetivo perverso, né, ou depravado? Por que pedir segredo então, né? Aí ainda fala assim: "Pois se as sociedades não estivessem fazendo algo ruim, maldoso, por que então sentiriam tanto ódio da luz?", né. Tanto foi que isso naquela época, 1700, né, que a fama dessas sociedades secretas, dessas assembleias, dessas congregações cresceu tanto, que vários governos, civis, né, obviamente naquela época ainda se tinha muitos reis, muitos reinos, né,
consideraram essas sociedades inimigas do rei, né, da sociedade civil, seria a melhor forma de falar, né, que essas autoridades de vários países consideravam a mesma, ou seja, a sociedade secreta, inimiga da segurança pública, e foram condenados por vários, monarcas, ele falou, a palavra eu acho que falou príncipes, na verdade, né, príncipes. Então, o Papa Clemente, então, com cautela segue, isso eu acho que é o, 4º parágrafo, após uma madura reflexão, né, sobre os males que se originam habitualmente dessas associações prejudiciais ao Estado e à saúde das almas, de novo, saúde das almas, é a preocupação dele, né, devemos estar, aí ele fala em nome da igreja, né, continuamente em guarda contra pessoas dessa espécie, ele fala, né, é proteger a casa dos ladrões, é proteger que seduz as pessoas mais simples, ingênuas, que é o, né, que é a leitura que se faz aqui, porque esse tipo de inimigo, esse tipo de gente, secretamente usa suas flechas no coração dos mais simples e inocentes, ou seja, ele está explicando aqui que esse tipo de associação está armando o plano para com o alvo, quem é o alvo dele? As pessoas simples e inocentes, né, principalmente. E só pelo fato de ser uma associação que aceita todas as religiões, né, é algo que o Papa vê muito detrimente, assim, muito contraprodutivo para a saúde e salvação das almas, né. A preocupação dele é sempre com a alma do rebanho. Então, para deter o avanço dessas sociedades, tá, esse é o parágrafo 6, acredito, tá, ah, houve essas reuniões dentro, né, com os cardeais, resolvemos, né, ele, o cardeal e o papa, condenar e proibir esse centro de regiões e agrupamentos, sociedades franco-maçônicas ou qualquer outro nome, porque como ele menciona no começo, essas sociedades têm diferentes nomes dependendo do lugar que elas estão, né, de onde elas vêm, né, e que essa decisão de 1738 é válida para a perpetuidade da igreja. Aqui é uma chave que nós vamos depois ligar com várias outras coisas que a gente vai falar lá na frente. Aqui um papa legitimamente eleito, um papa católico, que está com a preocupação de salvar as almas, ele condena a perpetuidade para sempre a participação nessas sociedades, tá? E eles proíbem não só pela santa ele fala assim: "Proibimos muito expressamente em virtude da santa obediência", então nós católicos nós temos que obedecer o papa, né, um papa legítimo. Então todos os fiéis laicos ou clérigos, né, então parte da igreja ou só fiel, que entrem por qualquer causa ou sobre qualquer pretexto, com qualquer desculpa, não importa a desculpa que você está dando, tá? Mas você não pode participar dessas reuniões, agrupamentos, não pode nem favorecer, nem proteger, nem recebê-los ou associar-se com
essas pessoas que fazem parte desses grupos maçônicos, dessas seitas secretas, de qualquer maneira, sob a pena de excomunhão. E esse documento de 1738 diz que é perpétuo. E a absolvição, aqui é ainda mais interessante, a absolvição, vamos dizer que você foi, se envolveu e se arrependeu. E aí você quer ser absolvido. Ou você, né, você foi excomungado e agora você viu que o erro que você fez. Aqui é só, o Papa Clemente diz, absolvido na hora da morte pelo Papa Romano Pontifício Regente. Então, para que essa excomunhão seja anulada, tinha que ser algo muito, tipo assim, é só no finalzinho mesmo, tá? Queremos ademais, ele continua isso, eu acho que é o sétimo, é o parágrafo 7º. Queremos ademais e ordenamos os bispos, prelados, que, né, pessoas, clero ordinário, membros da igreja, que procedam contra os infratores de qualquer grau, seja que algum padre ou noviço está curioso, ou um bispo, um arcebispo, um cardeal, né? Dependendo do grau, da condição, da ordem, da dignidade, não importa. Que eles têm que respeitar e castigá-los de acordo, tá? Castigá-los com penas que mereçam o título das pessoas. Então, ou seja, talvez não, o mais, um cardeal, arcebispo, que é maçônico, deveria ser extremamente mais punido do que o noviço que está aprendendo a ser padre. Por este efeito, também é dado a cada um deles, né, dos responsáveis, o poder de perseguir segundo o caminho do direito, recorrendo, se for necessário, ao braço secular. O que isso quer dizer? Vamos supor que você é um bispo, responsável por uma diocese, descobre que um padre ou um professor católico, né, dentro ali de uma universidade católica, um padre católico e tal, que você pode usar da sua hierarquia, né, do seu poder hierárquico para perseguir e para punir quem você descobriu que está participando desses grupos, e se for necessário, dependendo do estrago, vamos dizer assim, ou do envolvimento, que você poderia usar até o próprio braço secular. Aí o Papa Clemente termina dizendo que ninguém se atreva, né, a ir contra esta declaração, e se alguém tiver essa ousadia, que vai se entender com Deus Todo-Poderoso. 4 de maio de 1700. O 4 de maio, 4 de maio de 1738, que às vezes eu confundo por causa do inglês, eu já ia dizer 5 de abril, mas não, é 4 de maio. Aí o que é interessante, porque, como eu já falei para vocês no outro vídeo, né, que eu não vejo a atual hierarquia, o atual Papa, o Camaleão, ou Leão XIV, como um verdadeiro vigário de Cristo. Em outros livros, em outras informações que eu tenho lido já há muito tempo, é bem conhecida essa história de que durante o papado de Paulo VI, um dos formuladores da missa nova, Aníbal Bonini, foi descoberto, e é conhecida essa história, no livro que eu estou lendo, depois eu posso mostrar, também fala disso, mas que ele, por exemplo, foi pego, esqueceu uma dele
uma sala lá do Vaticano e alguém abriu e viu que na verdade eram documentos de uma grande loja maçônica da Itália, não lembro o nome agora qual, e que por isso que ele acabou sendo enviado com carga diplomata no Irã. Um dos mais... E ele... Quero dizer que ele é arcebispo, mas eu posso estar enganada, não, cardeal, posso estar enganada, não lembro agora. Mas o Bonini, por que ele não foi excomungado? Ele devia ter sido excomungado. Aqui diz que ele deveria ter sido excomungado. Então, só uma informaçãozinha extra. Mas que toda informação que a gente pode buscar e encontrar. Então, essa foi a primeira condenação da maçonaria. E feita pelo Vaticano, e ficou muito claro que o fato de aceitar seitas, pedir para ser secreto, né, e fazer o juramento com a mão, a Bíblia, foram pontos que não são aceitáveis para um católico ou para, né, qualquer membro, tanto leigo ou clero. O link para essa encíclica In Eminente Apostolatus Specula tá na descrição. E qualquer dúvida, entre em contato, mas tá bem claro lá. E é interessante. A gente vai começar a montar essa história aos poucos, de como que essa batalha que hoje a gente está vendo começou, tá bom? E até a próxima. Que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.